Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a história da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, que infelizmente faleceu hoje. E Isabel Veloso compartilhou nas suas redes sociais toda a sua trajetória, toda o seu tratamento contra o câncer, seus altos e baixos da doença. E ela sempre sonhando, sempre com vontade de viver, de existir, de formar a sua família, de gerar um filho. E graças a Deus ela venceu. Ela venceu sim, porque ela formou a família quando casou, depois ela gerou uma criança, mesmo tendo um câncer pesado, sob os cuidados dos médicos e todas as orientações médicas, ela conseguiu gerar e hoje o filhinho dela tem 11 meses. Eu conheci a Isabel há alguns anos atrás em uma entrevista que ela deu em um podcast, que ela contou toda a sua trajetória e eu comecei a seguir ela. Depois eu parei. E hoje isso trouxe uma grande reflexão. Por que eu parei de seguir ela? Porque na época houve muita gente julgando ela, muitas pessoas condenando ela, porque ela era uma grande influenciadora já com 3 milhões de pessoas que seguiam ela no Instagram e ela fazia propaganda e eu fiquei com uma certa dúvida se era tudo verdade ou não. Eu sim, minha gente, eu fiquei com dúvida e hoje eu fico me julgando, né? E eu abro espaço nesse momento também para o perdão, porque a gente vê muitas coisas nas redes sociais, muitas coisas nas mídias e a gente não tem certeza absoluta se é verdade. Mas o que eu aprendi hoje é que a gente não deve julgar pelo que as outras pessoas falam, pelo julgamento das outras pessoas. A gente deve sim orar, porque Deus nos dá a sabedoria, o discernimento, se no caso como esse é verdade ou não. Mas no caso dela, era pura verdade. Ela sim sofria de uma doença grave e que os dias dela estavam sendo contados porque a doença, ela fazia um tratamento, fazia uma cirurgia, a doença com o tempo voltava e era bem agressiva, e mesmo assim ela sorria, ela contava a sua história, ela fazia o trabalho dela, ela construía a família dela, e isso, minha gente, é o que mata muitas pessoas. É a inveja, as pessoas só querem ver você destruída. Se você contar que está sofrendo e se estiver sorrindo, elas não acreditam, elas querem ver você destruída, chorando, trancada dentro de uma casa. Se você sonhar, se você correr atrás do seu sonho, você vai ser julgada, você vai ser condenada, assim como ela foi. E a lição que eu tiro para mim hoje é que a gente não precisa julgar as pessoas, porque quando a gente vê, a gente só vê uma parte, 1% do que aquela pessoa mostra, mesmo que seja nas redes sociais. A gente não vê o todo, a gente não vê as dores, a gente não sente as dores daquela pessoa. A gente não sente a dor da família, que quando tem uma pessoa doente, toda a família sofre. E eu digo mais, pior do que cuidar de um doente, de estar ao lado de um doente, de conversar com um doente, de ver a história de um doente, é estar doente. E ela sim estava doente. E ela tinha todo o tempo que está provando para as pessoas que estavam doentes e que ela, quando ela pedia doação, que foi na parte, quando ela se casou, né? Na época que ela se casou e ela pediu algumas doações e as pessoas foram lá e julgaram elas. As pessoas julgavam ela porque ela tinha 3 milhões de seguidores. Mas seguidores, minha gente, isso não significa que são 3 milhões de reais na conta, não. Seguidores, ali é um número só. Ela lutava diariamente para ter o pão dela, fazia propaganda, fazia divulgações e só ela sabia o quanto ela tinha que gastar no tratamento dela. Só ela sabia todos os perrengues, todas as dores, remédios. Fora, minha gente,
casa, roupa, comida, uma viagem se ela precisasse fazer, tudo isso era gasto e gasto. E só quem tem um familiar fazendo o tratamento de uma doença grave sabe o quanto se gasta, o quanto financeiramente as pessoas ficam abaladas. E assim, eu, graças a Deus, não tive nenhuma doença grave na minha família, não. Porém, eu já precisei gastar com algumas questões de saúde na minha família. E hoje eu passei por uma situação que eu fiquei bastante perspectiva, né? Gente, a gente deve tirar lição de tudo na nossa vida. E se a gente tem saúde, a gente tem tudo. A gente tem tudo. E uma coisa que eu digo a você, tudo que você vê nas redes sociais, por mais difícil de acreditar, primeiro pesquise. E antes de pesquisar, ore e entregue a Deus se você deve confiar naquilo ou não. Antes de julgar, eu parei de seguir a Isabel, mas assim, eu não falei nada a ninguém, eu não contaminei ninguém com os meus pensamentos, eu só fiquei na dúvida. E na dúvida, sim, eu parei de seguir. E depois de um ano, né, que já faz um ano que eu conheço a história dela, eu me deparei hoje com essa notícia do falecimento dela. E assim, eu fiquei triste, mas assim, eu me perdoo. Eu perdoo as pessoas que julgaram ela. Eu peço perdão para Deus e para ela, para a família dela, porque somos falhos, somos seres humanos. E o humano é assim. A gente é falho, mas também o humano deve sim aprender com os erros. Errei, tá errado, e não se erra mais nisso. A gente tem que aprender com os nossos erros, os erros das outras pessoas, para a gente não passar novamente por isso. E hoje Isabel saiu da vida para entrar na história, deixando um filho, uma criança que vai ter uma missão linda aqui na Terra. E hoje eu oro para essa criança, peço que Deus proteja, que Deus cubra de bênção, porque sim, ele vai carregar na vida dele uma história de uma mãe que lutou, que deu a vida por ele. E mãe é assim, minha gente. Mãe faz tudo pelos filhos. E tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas dão o que têm. Não, não é verdade. Quando se trata de mãe, mãe dá tudo de si, até o que não tem. Isabel tinha a morte batendo na sua porta diariamente e ela optava por dar a vida, deu a vida à sua família quando se casou, formou, deu a vida quando deu à luz a uma criança que hoje tem 11 meses e essa criança vai completar, segundo o G1, um ano no próximo dia 29 de janeiro. E é o exato dia em que meu filho completa 4 anos. E fico aqui pensando da importância de uma mãe na vida de um filho. Como a minha mãe teve importância na minha vida, como a sua mãe teve importância na sua vida, como a mãe de Isabel teve importância na vida dela. E como Isabel teve importância na vida do filho dela, dessa criança, o Arthur, de 11 meses. Eu mando todas as energias positivas para essa criança, que Deus possa dar o conforto para os familiares, o esposo dela, e dê a luz a todas as pessoas que julgaram ela. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que o mundo possa usar a história de Isabel como exemplo e que não julgue as pessoas, mas que sim busque orações por essas pessoas. Amém.